nos pediram hoje, o que nos sugeriram hoje, é o tema sobre fé. E falar sobre a fé não é uma coisa assim muito difícil, mas também não é muito fácil, não é? Porque a fé tem tanta coisa que a gente até se perde, né? Bom, nós precisamos entender essa questão de fé, porque algumas pessoas pensam que a fé pode ser imposta. Então as pessoas querem forçar a gente a acreditar em determinadas coisas, não é? Agora, nesses últimos 2 anos aí, nós fomos obrigados a acreditar em muita coisa, né? Nos próximos anos nós vamos ver que muita coisa de que nós fomos obrigados a acreditar, nós não precisaríamos ter acreditado. Mas algumas pessoas também dizem que não têm fé porque não se interessam pela fé. Elas dizem que não tem o menor sentido ter fé. Outras pessoas recusam possuí-la porque a fé pode criar problemas. A fé também cria problema, não é? Parece que não, mas cria, não é? Vocês já ouviram falar da espiral do silêncio? Espiral do silêncio é um movimento que se tem onde, ao longo de um determinado tempo, algumas pessoas vão tolhendo a nossa liberdade de expressão. E nós temos percebido isso com relação aos artigos religiosos, porque ainda hoje nós não nos sentimos muito à vontade para declarar a nossa fé. Ainda hoje nós temos esse problema. Algumas pessoas têm receios em alguns lugares, não é? Vai procurar um emprego, de repente você vai lá e tem essa pergunta: qual é a sua religião, não é? Qual é a sua fé? E a gente fica assim muito em dúvida, porque muitas vezes a gente precisa daquele emprego e não sabe qual é o objetivo daquela pergunta, não é? E às vezes acontece também quando a gente vai matricular os nossos filhos em escola, e aí tem todo lá um questionário, umas coisas assim que nos tolhem a fé e nos impedem de declarar a nossa fé. Mas nós precisamos resistir um pouquinho a essa questão, porque nós precisamos ter a nossa fé aberta e ter a nossa fé declarada. Nós precisamos entender o que somos, o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, e nós precisamos ter, assim, por assim dizer, a certeza da convicção, porque a fé, na verdade, é isso, é a certeza que nós temos de alguma coisa, não é? Sem essa certeza, nós temos uma fé titubeante, tá certo? Bom, então lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa ideia de que a fé não pode ser prescrita. No item 7, o companheiro espiritual está falando muito bem isso, que a fé não se prescreve, que a fé não se impõe, mas a fé se adquire. Então, cada um de nós precisa ter o esforço próprio para a aquisição da fé, porque ela está aberta a todas as pessoas. O entendimento, o conhecimento, a razão, o livre-arbítrio está aberto a todos nós podemos ter acesso à fé, basta nós querermos. Bom, ele continua dizendo para a gente que não é a fé que vem atrás da gente. Olha que interessante, é nós que temos que ir atrás dela. Olha só a liberdade que Deus nos dá, né? Já pensou se a fé tivesse que vir atrás da gente? Imaginem assim, a gente saindo correndo no meio da rua e a fé correndo atrás da gente: vem cá que eu te pego. Já pensaram como seria, não é? E na verdade nós que temos que ir ao encontro dela. É muito sábio isso, porque isso traz para a gente, em segundo plano, a liberdade. Porque nós vamos atrás da fé quando nós temos desejo, a vontade, o querer. Quando a gente não quer, a gente simplesmente se isola, ou paralisa, ou estagna, ou faz alguma coisa e fica parado, não vai atrás dela. Mas é uma ilusão nós imaginarmos de que ela que tem que vir até nós. Então, por exemplo, assim, a gente está em casa sossegadão lá e de repente, no domingo, 6h30, 7 horas da manhã, alguém bate palmas. Estão sempre assim de terninho, gravata, muito bem arrumadinho, né? Então eles vêm nos oferecer a fé. Mas na verdade, a fé nós precisamos aprender a buscar. É o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos ansiosos para fazer ao longo de todo esse tempo, não é mesmo?
porque a gente tinha vontade de vir e buscar o entendimento, o conhecimento, que a gente tinha essa vontade, e a gente ficava ali meio na retaguarda, vendo aí algumas sessões que se faziam pela internet, que não é a mesma coisa, não é? Mas a gente tinha essa vontade de fortalecer, de construir, porque a fé, além de se adquirir, é uma coisa que se constrói na gente, e também não se constrói de uma hora para outra, não é mesmo? A fé vai sendo construída gradualmente, gradativamente. Então um tijolinho hoje é uma certeza, amanhã é um conhecimento depois de amanhã. Nossa, como nunca ia imaginar que as coisas seriam desse jeito. Meu Deus do céu, é assim que os espíritos trabalham. Meu Deus, eles não forçam ninguém, não, os espíritos superiores não forçam ninguém. Meu Deus, nunca imaginei que poderia ter sido assim, que seria desse jeito, não é? Então, com o conhecimento nós vamos construindo a nossa fé. E é uma construção que nós muitas vezes não conseguimos acabar numa encarnação. E aí depois ele diz uma coisa legal pra gente. O que ele diz pra gente? O benfeitor espiritual que o Kardec consultou aqui. Ele diz pra gente que algumas pessoas já vêm com uma construção bem avançada de fé e outras pessoas não. É por isso que algumas pessoas têm facilidade de compreensão em muitas coisas que outras têm muita dificuldade de compreensão. Então, para algumas pessoas, quando ouviu pela primeira vez reencarnação, por exemplo, pensou: meu Deus, que coisa lógica! É claro que a gente não pode terminar uma vida e ficar por isso mesmo. É claro que existem diversidades no mundo, pessoas que estão num determinado degrau e outras que têm tudo ainda por fazer. É muito simples para essa pessoa que já tem uma construção de fé ao seu redor. É muito fácil, porque já construiu. Agora, quando a gente resiste, aí nós ainda temos a obra a ser construída. Nós temos que começar a escarafunchar, procurar, descobrir, não é? Encontrar uma forma de convencer-nos de determinadas coisas. Mas não é possível, não? Essa pessoa nunca fez nada para ninguém, por que ela está sofrendo essa dificuldade agora? Sempre foi uma pessoa tão boa, meu Deus do céu, e agora olha o que aconteceu com ela. Então devagarzinho a gente vai construindo, vai descobrindo que Deus é justo, que não existe injustiça, existem situações pelas quais nós militamos a favor ou contra, que a nossa vida depende de nós mesmos, nós é que nos encaminhamos, nós é que nos extraviamos. Então nós vamos construindo a fé nesse sentido, nessa razão, não é? Então, quando alguém demonstra esse entendimento rápido e fácil, é porque já tem uma construção anterior. Olha só, olha a reencarnação mostrando pra gente que nós estamos eternamente construindo. Então é simples, é fácil. Você vê, algumas pessoas aceitam a doutrina espírita facilmente, às vezes em tenra idade, jovenzinhos às vezes, e outras pessoas estão trabalhando com a doutrina há anos a fio, já tem a idade super avançada e muita coisa ainda ele tem dúvida, muita coisa ele não aceita, não é? Então, não é que nós vamos impor, porque a fé não pode ser imposta, é uma coisa espontânea. Então, devagarzinho, a gente sabe que as pessoas vão construindo. O que é que nós podemos fazer com a fé? É a mesma coisa que a gente pode fazer numa construção, não é? Trazer elementos para a construção. Me lembro certa feita que fui convidado a descarregar um caminhão de tijolo. Ai, meu Deus do céu, achei que era fácil. Achei que era fácil. Acho que eu descarreguei meia dúzia de tijolo, já não conseguia nem mais segurar os tijolos, porque era pesado, assim, áspero, machucou tudo a mão. Ah, meu Deus do céu, difícil, né? Então, dependendo do nível de fé em que nós vamos ajudar na construção, às vezes o tijolo nós temos que pegar o tijolo, tem que começar lá embaixo no alicerce. Vocês sabem que, por exemplo, em alguns lugares tem pessoas que estão ainda abrindo os alicerces. Aí ele traz o livro máximo, né, a Bíblia, embaixo do braço e vai em praça pública e abre lá os buraquinhos, né, dos alicerces. Então ele bate na Bíblia, ele grita, ele fala. Então ele está ali trabalhando num terreno árido, porque ele está construindo os alicerces da fé.
com as pessoas. A gente olha, fica meio assustado assim na hora, não é? Mas precisa de tudo isso? Para algumas pessoas precisa. Para algumas pessoas, para outras pessoas não precisa de muita coisa, simples informações a pessoa já começa a pensar, raciocinar, encontrar uma lógica e acha o fio da meada. É simples, é fácil. Bom, mas ele continua dizendo que a fé, ela vai ser realizada, não adianta resistir. Vamos fazer um paralelo? Quando a gente começa, a gente entra no vício, por exemplo, de alguma coisa deletéria aí, tabaco, álcool, outras coisas químicas, as pessoas nunca pensam nisso, mas a gente tem certeza que essas coisas a gente pode entrar, mas a gente tem que saber que um dia vai sair. E o pior é que a gente não sabe como vai sair disso, não é? Então é uma coisa que a gente sabe, a gente tem essa certeza já. Todo mundo que entrou uma hora teve que sair. E às vezes algumas pessoas tiveram que sair por uma porta e ir para o outro lado da vida para continuar a sua ascensão, o seu tratamento, para depois se preparar para voltar de novo e ter aí algumas resistências e ter aí algum tipo de alergia, né, vamos dizer assim, para construir, para desconstruir aquilo que não deve ficar com a gente. A mesma coisa é a fé. Então a gente continua aqui do outro lado da vida, a gente vai sempre construindo cada vez mais. Algumas pessoas podem estar se perguntando assim, mas escuta, não é mais fácil a gente construir a fé do outro lado da vida? Porque a gente chega lá e aí a gente viu que a gente desencarnou, que existe vida depois da morte, que Deus existe, que Jesus, que os espíritos, que nós somos espírito, que as pessoas estão na terra, que as pessoas arrastam-se pela terra, a gente vai conseguir descobrir tudo isso. Não é bem assim. Porque algumas pessoas levam às vezes anos a fio para descobrir que estão do outro lado da vida, se sentem às vezes abandonadas, desamparadas, não é? Pensam, meu Deus, o que aconteceu comigo? Ninguém me escuta, ninguém me fala, ninguém faz mais nada, né? Vamos imaginar uma pessoa que tem Alzheimer em casa, as pessoas falam com ela, ela responde, ou ela pergunta, ou ela quer coisas impossíveis, não é? Então tem conspiração acontecendo contra ela, tem gente querendo matar ela, quer fugir de casa, ela está fora do eixo. É mais ou menos o que acontece quando a gente vai para o plano espiritual, para o outro lado da vida, despreparado. A gente não consegue entender em primeiro plano o que está acontecendo. A vida fica meio assim, meio desgovernada, descontrolada, não é? Bom, nós precisamos encontrar uma base para a nossa fé. Encontrar a base. Então a base da fé é o seguinte: nós temos um Pai que é único, Deus é único, Deus é o nosso Pai. Quem é Jesus? Jesus é o nosso irmão? Quem é Jesus? E aí a gente vai devagarzinho desenvolvendo essas questões filosóficas em nós, não é? Então, sabemos quem é Jesus, sabemos quem é Deus, sabemos a diferença, sabemos que nós estamos dentro de um universo que nós não conseguimos auferir o tamanho pela nossa pequenez, a gente já conhece a nossa Via Láctea, a gente já consegue se colocar dentro do planeta, a gente já sabe que nós somos menos do que uma formiguinha no planeta, não é? Quando a gente olha de cima, a gente quase nem enxerga as pessoas aqui embaixo, não é? Eu lembro uma vez que eu fiz uma viagem de avião, quando o avião estava chegando assim na cidade, você via lá embaixo, e você via os carros pequenininhos, caminhões assim, desse tamanhinho, assim, pessoa, então pareciam uns pontinhos pretos assim, andando na rua. A gente vê o quanto a gente é pequenininho perante a nossa galáxia, imagine perante o universo, imagine perante a Deus, não é? Então a gente já reconhece a nossa pequenez. Agora eu disse que a fé pode criar um problema muito grave para a gente, porque ela vai interferir no nosso orgulho. Puxa vida, olha só. A gente não aceita algumas coisas porque nós vamos ter que mudar algum tipo de comportamento, alguma forma de ser. Por isso a gente não aceita a fé. A gente não aceita alguns preceitos da fé. A gente não aceita alguns preceitos que são verdadeiros e reais, porque aquilo vai mexer com a gente. Então a gente faz meio que vista grossa a esse respeito, não é? Então isso também é uma coisa que a gente devagarzinho com o tempo vai trabalhando. Fala, mas eu não estou aceitando a criação porque eu sempre me achei um Deus na Terra.
Como é que pode ter Deus no universo, né? Deus não pode combater comigo aqui na Terra. Então vai mexendo, alterando o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então isso é uma coisa que acontece com muita frequência com a gente. Alguns preceitos a gente não aceita porque isso levaria a gente a ter que mudar um comportamento. Ah, mas está tão gostoso assim, não é tão gostoso errar, não é? Ah, é uma delícia, não é? E aí de repente vem uma coisa que fala assim, mas isso vai te trazer uma consequência que você não pode nem imaginar. Fala, ah, mas é tão bom assim, está tão gostoso, não é? Então aí nós temos que esperar a providência divina dar um jeito na gente, um cutucão, um espinetão, para a gente andar para frente, corrigir-se, melhorar-se, modificar-se, não é? Não é por outro motivo que a doutrina espírita fala na renovação interior. Então é uma coisa de você olhar para dentro de você e falar assim, o que eu posso mudar, o que eu posso ser melhor, aonde eu posso ser melhor. É a renovação interior. Não precisa ninguém nos espinetar, a gente mesmo pode se perceber, né? Os jovens falam assim, a gente se toca, né? Se toca, né? Vamos ver se a gente se toca em algumas coisas. Então, tipo assim, você pega uma carona, mas você está disposto a ajudar o dono do carro com alguma despesa, seja com pedágio, um estacionamento, alguma coisa, porque ele vai fazer frente a uma despesa ainda maior. Você é convidado para algum tipo de evento, você se coloca à disposição para ser útil para as pessoas que estão naquele evento, olha só. Então, você é convidado para vir a casa fazer uma visita, você já pensa antes no que você pode ser útil, levar alguma coisa que pode ser útil. Ah, vou levar uma caixinha de suco, ou algum doce, uma guloseima. Ah, mas já vai ter tudo isso, eu vou levar um presentinho para a criança, ou para quem me convidou, um agrado, um mimo, não é? Então, isso mostra a renovação dentro da gente. Porque do contrário a gente só está olhando o próprio umbigo, né? E é isso que nós vamos ao longo do tempo combater, nós vamos buscar melhorar e corrigir. Não se aceita mais a fé cega, não se aceita mais. Algumas pessoas ainda têm essa ilusão, mas hoje está cada vez mais difícil, né? Aceitar as coisas cegamente. Então hoje a gente vai pesquisar, a gente vai saber, a gente vai conhecer. E aí o Kardec deixou um chavão muito legal, que diz assim, que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então é assim, reencarnação, por exemplo. Kardec lançou essa ideia de reencarnação, que é uma coisa milenar, mas Kardec lançou lá no século XVIII para o XIX, e até hoje tem essa polêmica aí, a ciência nem diz que sim, nem diz que não. Então, se um dia a ciência falar assim, não existe reencarnação, acabou a doutrina espírita. Não é mais a doutrina espírita, acabou, não tem mais. Mas até agora, então, essa é a razão que se enfrenta em todas as épocas da humanidade. E umas centenas de outras coisas que nós vamos ao longo do tempo conhecendo. Isso daqui, renovação interior, a psicologia moderna fala isso, Jesus falou isso lá atrás quando esteve com a gente. Enfim, nós vamos criando conceitos e esses conceitos podem ser defrontados com a razão em qualquer época da humanidade. É assim que nós fortalecemos a nossa fé, não é? Então, o fato da reencarnação é um fato patente que a doutrina espírita apregoa e que, se um dia comprovar-se cientificamente da sua inexistência, aí não temos mais o que fazer, não é mesmo? Aliás, o Kardec deixou uma dica muito interessante para a doutrina espírita. Existem algumas coisas que no século XVIII e XIX era de um jeito, hoje, século XXI, é outro jeito. Então é assim, as coisas vão se adaptando e o homem vai conhecendo mais e melhor as coisas e as pessoas, não é? E isso Kardec deixou bem claro. Se mostrar-se na doutrina espírita alguma coisa que não esteja conforme a ciência, a doutrina tem que se modificar.
não é? Então vejam que a doutrina espírita é evolucionista, ela evolui junto com a ciência. Se vê que até hoje não vi alguma coisa que a ciência pudesse acrescentar para a doutrina espírita, mas se tiver alguma coisa que a ciência acrescente, aí nós vamos ter que dar o braço a torcer e se modificar e se renovar. Bom, essa é a ideia que a doutrina nos conduz, ou seja, a nossa fé tem que ser a fé inabalável, e a fé inabalável é aquela que pode se confrontar com qualquer coisa, qualquer época. Essa é a fé inabalável, tá certo? Mas hoje nós vamos ter aqui também uma mensagem de um senhor chamado Everton Quadros. É um espírito que trouxe uma mensagem para o Chico, aí na década de 60 mais ou menos, e esse senhor, ele teve que se renovar, e quando ele chegou no outro lado da vida, ele percebeu que algumas coisas que ele estava fazendo aqui tinham que ser diferentes, e aí ele se esforça em trazer uma mensagem nos convidando a uma série de renovações. Bom, ele deixou alguns conceitos interessantes, que não significa, por exemplo, a abstinência do mal, não significa restrição ao bem. Então nós temos que abster-se do mal, mas não podemos estar restritos ao bem. O que significa isso? Se a gente fica aborrecido com a atitude de alguma pessoa que nós favorecemos, isso não significa que a gente vai abster-se de praticar o bem novamente a esta pessoa. Então é a prática do bem constante, isso nos ajuda fortemente na construção da fé. Mas ele também diz assim que a fé espírita é uma libertação espiritual. Eu não sei se é por isso que tem tão pouco espírita, no Brasil e no mundo, dizem que é menos de 3%. Aí você pega a população no Brasil, arredondando números em 200 milhões, são 3%, são 6 milhões, é isso? 6 milhões de espírita, não sei se tem isso, mas talvez tenha 0,03, não é? Que seriam, sei lá, 600 mil, talvez, acho que talvez tenha um pouco mais. Que tem bastante simpatizante, tem mais espírita verdadeiro. Dificilmente a gente vai saber o número exato, porque algumas pessoas não apresentam a sua fé verdadeira como ela realmente é. Lembram da espiral do silêncio? De uma certa forma nós somos impedidos e tolhidos de falar mais livremente, mais abertamente, especialmente sobre a doutrina espírita. Todos vocês já devem ter ouvido algum expositor falar das perseguições que a doutrina teve, dos problemas que a doutrina enfrentou. O próprio Kardec teve lá um ato de fé que queimaram dezenas e centenas de livros, depois foi perseguido. Algumas pessoas depois aí, mais para frente, também tiveram grandes problemas por confessarem a sua fé espírita. Até pouco tempo atrás, as pessoas eram presas, não podiam se reunir, tinham problemas. Aqui em São Paulo também teve esse problema, até que tiveram que mudar o Código Penal para autorizar os espíritas a fazer as tais sessões espíritas. Então, não raras vezes a pessoa ia entregar uma mensagem num ponto de ônibus em algum lugar e tinha que ir para a delegacia, porque se envolvia ali numa série de questões, de problemas. Se vê que tem um detalhe, naquela época parece que os espíritas eram mais corajosos, Hoje os espíritas estão ficando cada vez mais assim, recuados, estão ficando mais intimidados com qualquer coisa que se fale a respeito da fé. Eu estou falando assim em tom de brincadeira, eu peço desculpas, mas na minha concepção nós espíritas precisamos fortalecer a nossa fé e ir em direção aos nossos irmãos necessitados, não para forçá-los a nossa fé, mas para demonstrar a nossa fé, porque aí eles é que decidem depois o que eles vão fazer, sobre o seu futuro. E ele termina essa mensagem bonita dizendo assim para a gente que nós precisamos nos misturar com as pessoas. O nosso exemplo é que vai arrastar as pessoas para a nossa fé. Não são as nossas palavras. Isso é tão interessante, Porque normalmente as pessoas querem renovar as outras só pelas palavras. Então cria-se aí uma série de elucubrações mentais, isso e aquilo.
e na hora do testemunho a gente recua, a gente não demonstra quem efetivamente nós somos, né? Então ele fala de Jesus, que Jesus esteve entre nós e que Jesus não ficou circunscrito a um determinado grupo de pessoas, ele simplesmente se misturou a todas as pessoas. Se misturou a todas as pessoas, porque no fundo, Deus, nosso Pai, tem verdadeira paixão pelos filhos, e Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão mais evoluído, nosso irmão que está mais próximo de Deus, também tem essa paixão. Então ele falava com o povo diretamente, abertamente, não tinha subterfúgios, não tinha que marcar audiência, não tinha que encontrar-se com ele em determinados lugares, qualquer lugar da rua, em qualquer lugar que ele estivesse, abordava-se, conversava-se, falava-se com ele, e ele tinha sempre a sua doutrina maravilhosa, a sua informação cristã, os seus preceitos, os preceitos maiores da criação. Então, a verdadeira paixão do Cristo, efetivamente, são as pessoas. E é engraçado, não é? Porque tem determinados grupos de religiosos e de algumas pessoas que elas se isolam das outras, né? Elas vão assim, sobem no monte, se isolam, né? Elas querem um pouco de distância das pessoas. Eu lembro de uma história para a gente relaxar um pouco, né? Essa conversa está muito séria hoje, não está? Está muito séria, né? Nossa, meu Deus do céu. Nem parece eu, não é? Eu tenho levado muitas reprimendas pela minha forma de abordar a doutrina e o evangelho, mas eu acho que não tem jeito, eu já criei uma característica, não tem jeito. Diz que 2 irmãos tinham combinado entre si que quando eles chegassem do outro lado da vida, eles iam saber quem é que estava certo e quem é que estava errado. Só que um se isolou, subiu no monte, ficou isoladinho lá, só orava, só reverenciava a Deus, e o outro, coitado, o outro tinha um monte de filho, confusão o tempo todo, dificuldade, família para sustentar, parente para ajudar, a mão sempre cheia de calo, a roupa sempre desgrenhada, cabelo embaraçado, e uma vida difícil. E ele bonitinho, a túnica dele era alva, perfeita, limpíssima, não é? Bom, eu sei que os 2 desencarnaram. Quando chegaram lá, qual não foi a surpresa? Os pórticos do plano espiritual chamou aquele que estava todo desgovernado, todo atrapalhado, com a túnica tudo meio atrapalhada, meio rasgada, com a mão cheia de calo, falou: entre na glória do Senhor. Mas aí o outro pensou, mas como assim? Ele não fez nada. E eu, que orei para Deus, que fiz, e que eu fiquei a vida inteira em contemplação, que fez aquilo, eu mereço mais do que ele. A gente vê uma situação dessa às vezes com um filho, né? Sempre tem um filho que é injustiçado, não é assim? Normalmente o do meio sempre é injustiçado, normalmente. Porque o que chegou primeiro já está lá na frente, já tem as suas coisas, o que está por fim todo mundo protege, e o do meio é meio esquecido, é meio injustiçado, normalmente é assim, não é? E aí ele falou: não, mas quem merece sou eu, e aí começou a expor os seus motivos, e os motivos da injustiça que estava se causando, não é? E aí o mentor lá que estava à porta do plano maior perguntou para ele: mas por que o senhor acha que é o senhor que tem que... porque eu fiquei em contemplação e eu orei tanto a Jesus e a Deus que eu consegui até andar sobre as águas, um feito que na terra só foi atribuído a Jesus. Poxa vida, que coisa, não? Só Jesus andou sobre as águas. Aí o mentor não se deu por vencido: mas meu irmão, para andar sobre as águas basta você ter uma pinguela. Alguém sabe o que é pinguela? Sabe? Quem tem um cabelinho branco sabe, né? Mas vamos explicar, né? Quem não tem um cabelinho branco é porque pintou. Vamos explicar. A pinguela é aquela madeira, aquele tronco que as pessoas colocam para atravessar um riacho, um córrego, não é? Aquele tronco de madeira que vai meio que se equilibrando assim para passar por ele. Hoje em dia aqui em São Paulo nem pode ter isso, que se tiver um negócio desse e alguém cair lá, dá uma confusão lascada, né? Mas no nosso tempo, né? No nosso tempo de criança, era muito comum
ter essas pinguelas aí para a gente passar, né? Um córrego, alguma coisa. Mas ele quis dizer o seguinte, que na verdade o que nós estamos fazendo aqui na Terra, muito ao contrário do que nós podemos imaginar, nós estamos aqui efetivamente para nos ajudarmos uns aos outros. E a gente não se dá conta disso. A gente passa uma encarnação inteira, muitas vezes, só olhando para nós. Vocês já perceberam como nós criamos os nossos filhos para eles vencerem na vida? Mas vencerem aonde? E em quê? Dificilmente a gente educa as nossas crianças para serem caridosas, amorosas, fraternas, operosas. Dificilmente. A gente quer que elas vençam, ganhem muito dinheiro, trabalhem em grandes empresas, trabalhem em grandes condições, grandes possibilidades. Muitas vezes é isso. Vencer no mundo significa isso. E na verdade nós estamos aqui para nos favorecermos uns aos outros, nos darmos as mãos. E é isso que a doutrina veio reforçar. É essa a ideia. Porque como é que nós poderemos estar no mundo espiritual vendo os nossos irmãos todos debatendo aqui embaixo? A história de Bezerra de Menezes é muito interessante, porque ele foi convidado a abandonar o planeta já no mundo espiritual, depois de 50 anos. Em 1950 teve uma festa no mundo espiritual, porque fazia 50 anos que Bezerra tinha desencarnado. E aí o que ele escolheu? Eu não posso sair daqui enquanto eu ver meus irmãos chorando, tristes, machucados, embaraçados, praticando crimes. Enquanto eu ver isso, não posso sair daqui. Então ele entendeu perfeitamente qual é a nossa finalidade aqui. Quando nós nos colocamos na condição de pais, por exemplo, o nosso objetivo é favorecer as crianças que chegam até a nossa família, os nossos filhos, muitas vezes sobrinhos, netos, empurrá-los para frente, dar condições para que eles sejam pessoas de bem. Na maioria das vezes a gente sabe disso. E nós não podemos menosprezar também a oportunidade que podemos ter muitas vezes de atender as outras crianças que precisam desse apoio, que ficaram órfãos ou que por qualquer motivo estão aí largadas ou abandonadas a seu bel prazer no mundo. Tem uma poesia da Irene Ferreira que diz assim: esse pequeno sozinho à noite no pó da estrada, de roupa suja e rasgada, que passa pedindo um pão. Será justo falar uma poesia agora? Vocês aguentam? É um anjo pobre a caminho, sob inocente amargura, pássaro triste à procura de ninho e consolação. Dormirá? Quem sabe onde é órfão? Ninguém responde. Aceita o que se lhe dê. Quantas mágoas tem na vida, quanta miséria consome, quanto anseio, quanta fome. Ninguém sabe, ninguém vê. Nunca lhe atires ao lado qualquer palavra ferina. Socorre, ampara, ilumina, em nome do eterno bem. Que esse menino exilado, sem lar e sem companhia, se o céu quisesse, podia ser teu filhinho também. Encoraja-lhe a esperança, envolve no teu sorriso, e sentirás de improviso a bênção de doce luz. É que no amor da criança que te agradece o carinho, receberás de mansinho a gratidão de Jesus. Eu fico pensando assim, quando a gente vê um órfão na rua, uma criança abandonada. Hoje está um pouco mais difícil, convenhamos. Mas quando a gente tem notícia de alguém, pais que faleceram, crianças que tiveram que se internar, se vê que se a gente procurar, né, porque hoje é o Estado que cuida dessas crianças, então você não tem nem acesso aonde elas estão muitas vezes, não é? Mas endereçar uma boa palavra. Às vezes tem aquela criança daquela senhora que trabalha na nossa casa, ou filho, ou sobrinho. A gente se preocupa com o futuro dela, com a sorte dela, com as possibilidades dela. Será que a gente pode fazer isso? Então, o nosso objetivo efetivamente é esse. Jesus, com certeza, estará com as grandes inteligências da Terra nos momentos oportunos, até porque a gente viu isso no Novo Testamento, lá, quando criança, conversando com os doutores da lei, uma ou outra vez debatendo
alguma informação mal entendida com relação aos senhores do Sinédrio, mas na maior parte do tempo de Jesus foi socorrer a necessidade humana, as dificuldades humanas. Lembro da Madalena? Tem aí tanta polêmica a respeito dela. Esses dias assisti o filme Código da Vinci, que quer de qualquer forma enveredar a vida de Jesus e de Madalena, dizendo que Jesus tinha se unido a Madalena em casamento ou em união, não se sabe. Mas isso é uma elucubração de um autor que certamente não deve conhecer com profundidade as informações do Cristo. Mas Madalena foi atendida por Jesus, foi socorrida por Jesus. Pedro, um pescador humilde que era grosseiro, foi atendido por Jesus. E tantas outras pessoas que vieram até ele. Judas. A gente pode imaginar que Jesus não sabia qual seria o futuro de Judas? Pode imaginar isso? Mesmo sabendo que Judas poderia recalcitrar, andar em maus caminhos, mesmo sabendo isso, não deixou de atendê-lo. E não deixou de atendê-lo, inclusive depois da morte. Então, a gente vai percebendo que a paixão de Jesus na terra, efetivamente, são as pessoas. E por que nós temos tanta dificuldade com as pessoas? Por que a gente não constrói no nosso coração um pouquinho mais de amor para com as pessoas? Por que alimentamos tanta dificuldade, tanta raiva, tanta antipatia com relação às pessoas? E não raras vezes com relação a familiares. Tem pessoa que enche a boca e fala: faz 10 anos que eu não falo com a minha cunhada, 5 anos que eu não falo com a minha sogra, 8 anos que eu não falo com o meu cunhado. Acha bonito estar assim distante, não se importar com os caminhos, os rumos, as diretrizes dessas pessoas. Por que a gente não se apaixona também pelas pessoas, uns pelos outros, no sentido de querer o melhor para esta ou aquela pessoa, mesmo aquelas pessoas que não nos querem bem? Mas isso é uma construção de cada um, convenhamos também, não é mesmo? Mas vamos falar um pouquinho mais de fé? Deu para relaxar um pouco? Estou muito sério, né? Muito sério ainda, né? Muito sério, mas daqui a pouco eu vou soltar uma outra aí, tá bom? Vamos lá. Bom, o Emmanuel tem 2 mensagens sobre fé e uma delas fala que a fé tem que estar associada às obras. Então não adianta você falar que é uma pessoa de fé se você não tem nada para apresentar. Imagine aquele irmão, né? Chegou do outro lado da vida e falou: não, mas eu, através da fé, contemplação e oração. Mas o que você me apresenta? Mostra as tuas mãos, o que você me apresenta? Não tem nada. Você não realizou nada com a tua fé? A tua fé só serviu para você? Não serve para mais ninguém? De que adianta uma fé dessa? Não serve para mais ninguém? Não adianta nada, não é mesmo? Eu acho que seria bom até viver sem a fé, né? Viver só para si. Desnecessário a gente enriquecer-se de fé. Tenha certeza. Todos vocês aqui não tinham a certeza que iam passar pela pandemia? Tinham, não tinham? E eu estava com aquela ilusão assim, falar assim: acho que eu vou ser o mártir do Covid, acho que o bicho vai me pegar, e aí eu vou chegar no mundo espiritual, vai ter lá uma sessão espiritual, especialmente para nós que estamos chegando. Olha a ilusão. Aí depois você acredita e pensa assim: meu Deus do céu, você tem merecimento para isso? Nem para morrer de Covid a gente tem merecimento, né? Olha só, que tristeza, não? Meu Deus do céu. Bom, é só brincadeira, não é minha série. Agora está voltando, estou voltando devagar. Então, a gente precisa apresentar alguma coisa com a nossa fé. Nós precisamos fazer isso. Nem que seja um omelete. Como assim um omelete? Eu acho que é melhor eu parar. Que hora que termina, hein? Porque o Sérgio está voltando fortemente, hein? 10. Mais 10 minutos? Mais 5? Mais 5 minutos você já começa a preparar. Já vou me preparar, tá? Prometo que eu não vou sair do omelete, vou ficar só no omelete. Então, se a nossa fé significa só um omelete, assim, tipo assim, chegou uma visita inesperada, de vez de você falar: não tenho nada para te oferecer, aí você oferece um omelete.
Ah, mas não tem ovo? Pede para o vizinho. Ah, mas não tem vizinho? Vai lá no mercado comprar. E disfarça. Ai, eu vou pegar uma correspondência urgente, senta aí um minutinho que eu já venho. Oferece um agrado, um mimo. Eu estou falando de omelete porque antes de sair de casa me ofereceram um omelete. Fiquei tão feliz. Falei, ai meu Deus, como é bom ter pessoas que têm fé, não é mesmo? Que têm amor, tem caridade, não é mesmo? Bom, então nós precisamos apresentar alguma coisa com a nossa fé. E vocês sabem que a construção também depende das mãos, não é só do pensamento, da inteligência, não é? Nós vamos vendo as necessidades, vamos concluindo que nós, no fundo, temos muitas alegrias. Isso favorece, isso acrescenta a nossa fé fortemente, viu? Bom, tem pessoas, por exemplo, que não aceitam nada, né? Quando ela se aproxima da fé religiosa, é só para desfrutar. Vem na casa espírita porque os espíritos são assalariados dela. Os espíritos vão fazer, vão acontecer, vão dar nó em pingo d'água, vão fazer cirurgia, vão derreter, vão queimar, vão aniquilar, vão afastar, vão fazer tudo. Mas depois que eles fizerem, aí o problema é deles, que aí eu tenho que tocar minha vida, né? Então, isso também não é muito caridoso falar, né? Não, vamos falar um pouco diferente, tá bom? Falar um pouco diferente. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem construir ou oferecer alguma coisa com a fé, que é uma premissa, né? Que nós precisamos revelar a nossa fé pelas nossas obras. Bom, quando Jesus socorria as pessoas, normalmente ele dizia assim: a tua fé te salvou. Olha só, não é? Olha, uma coisa assim que é uma coisa que faz a pessoa a crescer, a aumentar-se, querer buscar cada vez mais essa fé que transporta montanhas. Ah, sim, tem a fé que transporta montanhas, não é? Aqui na Zona Leste tem uma casa da Federação Espírita chamada Casa Transitória Fabiano de Cristo. E eu conheci de longe o seu fundador, o Sr. José Gonçalves, e certa feita, então, ele recebeu um terreno do Jânio Quadros, à época, para ele construir uma casa social dos espíritas, que ele era da federação aqui da Maria Paula, então ele ofereceu esse terreno. Só que o rio Tietê, ele alagava tudo isso que a gente conhece hoje, ele não era canalizado como é hoje, não é? Então a água do rio Tietê era enorme, assim, tinha metros e quilômetros de extensão pelo qual elas passavam. E aí o Sr. Gonçalves foi conversar na época com um senhor que tinha uma construtora, Camargo Correia. E duas coisas legais aconteceram que eu aprendi nessa história. A primeira é que quando chegou lá para falar com o Camargo Correia não queria falar muito com ele. Essas pessoas são muito ocupadas, né? E aí falou assim: bom, o senhor tem 5 minutos para expor o seu problema. E ele falou: muito bem, o senhor me deu 5 minutos e eu dou 5 do meu, então eu tenho 10 minutos para falar com o senhor. Aí eu sei que ele saiu de lá, o Camargo falou que ia pensar. Qual não foi a surpresa dias depois, quando ligaram para ele logo pela manhã, dizendo quem é que tinha autorizado ele a contratar tantos caminhões, tantas máquinas e tantas coisas. E ele saiu correndo lá para falar com o Camargo falou o seguinte: eu vou fazer a terraplanagem do terreno e o resto você se vira. Olha só, ele fez a terraplanagem do terreno. Imagine que uma terraplanagem na década de 60 não era uma coisa muito barata, né? Uma vez eu fui tirar um montinho de terra que tinha na porta da minha casa assim, falei: isso eu tiro, 1 horinha ou 2 eu tiro. Quando comecei a cavocar aquele troço, meu Deus do céu, eu acho que foi mais de 50 carrinhos, quase que eu morri, acabei 11 horas da noite, imagina só, um montinho de terra. Agora você imagina, tampar um pedaço do rio, né? Imagina o trabalho que deu aquilo, quanto não custaria, né? Mas ele não cobrou nada por isso.
Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E se tiver lugar para mais uma poesia, tem lugar? Tem? Vocês aguentam? Ainda aguentam? Já vai com a vibração. Já vou entregar aqui a tribuna, tá certo? Completo. Não, Tá. você faz a vibração. Faço a vibração em seguida? Bom, antes de fazer a vibração, eu vou convidar vocês.